Imagina que você está atuando em um projeto com algum amigo e, para te sacanear, ele resolve definir os valores de propriedades importantes, como preço ou desconto, em algum lugar escondido do projeto para -10. Tudo isso porque você pulou uma das aulas mais importantes de programação orientada a objetos, o encapsulamento. E é justamente isso que vamos resolver hoje. Bem-vindo à aula 3 do curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje eu vou ensinar a teoria por trás de um dos pilares mais importantes de PO, o encapsulamento. Bom, sem mais delongas, o que é o encapsulamento? Ele nada mais é do que um conceito que, como o próprio nome diz, permite encapsular. Bom, mas encapsular o que exatamente? Voltando ao exemplo do nosso cenário hipotético do começo do vídeo, podíamos ter impedido aquela situação de ocorrer se aplicássemos o conceito de encapsulamento no nosso projeto e encapsularmos nossas propriedades de forma que privemos o acesso dela, a fim de garantir uma melhor segurança, organização e modularidade da nossa aplicação. Definido de forma teórica, o encapsulamento é a utilização dos modificadores de acesso para controlar quais propriedades serão acessadas, seja por classes que estão herdando nossa classe ou por objetos instanciados. Bom, agora vamos para o código que eu vou mostrar um pouco de forma prática como aplicar esse conceito de encapsulamento. Primeiro, a gente vai definir uma classe item para poder seguir o exemplo falado no começo ali da aula. Aqui a gente já tem o nosso programa base para poder rodar ali os console write line de exemplo. Depois, agora a gente vai definir algumas propriedades ali em os construtores e os métodos bases para poder explicar o funcionamento de encapsulamento. Bom, agora o que nós temos aqui que eu acabei de escrever? Primeiro, nós queremos uma classe item que possui uma propriedade public, preço. Se você notar aqui, os nossos acessadores, o set está definido como private. Isso significa que a gente pode definir um valor para o preço apenas dentro da própria classe item. Se tentarmos definir um valor, por exemplo, dessa forma que vamos instanciar primeiro um objeto. Se nós instanciarmos aqui item, tentamos fazer isso aqui. Note que a gente consegue ver o objeto aqui, mas ao tentarmos definir um valor, ele vai retornar um erro, dizendo que não temos permissão para definir os valores em preço. Justamente por termos definido ali em cima no nosso set como private. Bom, logo após aqui, nossa propriedade, nós temos o nosso método construtor. O que ele faz? Ele inicializa a nossa classe com a chamada do método definir preço, recebendo um parâmetro preço aqui do tipo décimo. Na prática, isso significa que quando a gente instancia um novo objeto igual estamos fazendo na nossa main, nós somos obrigados a inicializar nosso objeto passando um valor. No nosso exemplo, estamos passando um valor 100, igual você pode ver aqui na linha 22. Esse valor está sendo passado para o nosso método definir preço. Então, seguindo um fluxo, a gente instanciou um objeto, o nosso objeto itens dessa classe. Como a gente criou o método construtor aqui, nós estamos obrigando ele a receber um parâmetro que é preço do tipo décimo, e esse preço, essa variável preço, está sendo passado dentro do nosso método definir preço, que a gente definiu aqui embaixo. E esse método está recebendo também esse parâmetro, e aqui dentro a gente tem uma regra de negócio. Bom, como funciona esse método? Primeiro, como eu expliquei anteriormente, ele recebe aqui um parâmetro decimal preço justamente para poder bater com o nosso construtor aqui em cima. E dentro dele nós temos uma regra de negócio bem simples, na onde estamos checando se o, o preço que estamos recebendo é menor que zero. Caso isso aconteça, nós vamos retornar um argument exception dizendo que o preço é inválido e vai parar aqui. Caso contrário, a gente vai definir o valor de preço que a gente recebeu passando isso para dentro do nosso preço inicial. Que, como está definido como private, ele só pode ser acessado dentro da nossa própria classe. Isso significa que não conseguimos definir os preços diretamente aqui. A gente tem que passar o valor
na hora de instanciar o novo objeto ou acessando o método definir preço. Desse jeito a gente consegue substituir o valor, passar um novo valor para ele. E qual é a vantagem disso tudo? É que a gente pode definir regras de negócio, como a gente está definindo um método aqui para poder definir os valores dentro de preço, a gente está protegendo nossa propriedade. Isso significa que, voltando no exemplo do começo do vídeo, a gente não pode, por exemplo, passar menos 10 no nosso preço, porque isso vai retornar. Aqui ele vai dar certo, mas caso a gente rode essa aplicação, ele vai retornar para a gente um argument exception, porque a gente está passando um valor negativo para ele e a gente não deixou. Aqui, ó. Unhandled exception, system argument exception, preço inválido. Justamente por conta da regra de negócio que a gente definiu aqui, na onde caso a gente receba um valor de preço menor que zero, a gente vai retornar uma exception escrito preço inválido. E essa é a vantagem quando a gente precisa controlar nossas propriedades ali e o que podem definir elas. Um outro cenário que a gente pode fazer para utilizar o conceito de encapsulamento seria se a gente definisse propriedades que serão usadas apenas de forma interna da nossa aplicação. Por exemplo, aqui a gente tem um public decimal preço e ele está com um private set, certo? Uma outra coisa que a gente poderia fazer, a gente poderia definir, dessa vez um private diretamente, a gente vai definir um desconto. Note que eu não defini diretamente o set dele aqui. Justamente por ser uma classe privada, nós podemos controlar os valores dela diretamente, sem precisar de um set ali. Até porque, ela já é private por padrão, nós só vamos conseguir utilizar ela dentro da nossa própria classe. Então, não tem porquê, nesse cenário, definir ela como um private set. Ela, inclusive, vai retornar um erro se a gente fizer isso. Falando que nosso modificador de acesso tem que ser mais restritivo do que nossa propriedade. No caso, fica algo redundante, né? Como a gente está definindo um private set e um private decimal, não, é algo que não faz sentido. Um outro cenário também aqui no nosso caso de cima, a gente definiu como private set. A gente poderia simplesmente ter apagado isso daqui e ele ia funcionar da mesma forma. Você pode perceber que agora que a gente definiu dessa forma aqui, sem o nosso set, a gente tem um problema aqui que ele tá retornando um warning, não chega a ser um erro, falando que não foi, que o desconto nunca foi definido. E como a gente vai usar isso? Como ele é um private, a gente poderia tanto definir um método que vai definir o valor do desconto, igual a gente fez aqui, e nisso a gente poderia construir ali uma regra de negócio, construir formas de que faça sentido nosso desconto, por exemplo, desconto não pode ser negativo também, isso daí é algo básico. Desconto não pode ser 100% também. Esse tipo de coisa. No nosso cenário, a gente vai apenas passar ele aqui como um construtor também, na onde vou ver essa chamada de método aqui, onde serve para o nosso exemplo agora, onde a gente pode ter nosso preço, que recebe o preço diretamente, em vez de passar para dentro de definir preço, e desconto que vai receber o nosso desconto. Dessa forma, a gente poderia fazer um método e nesse método a gente simplesmente pode retornar o preço menos o desconto. Algo bem simples de dizer. Agora que a gente definiu outro argumento no nosso construtor, pode ver que ele já está reclamando que a gente tem dois parâmetros, mas só um. Mas a gente invocou o nosso objeto com apenas um. Faltando passar o desconto. Vamos dar um desconto de R$ 20 aqui no nosso exemplo. Vamos arrancar essa linha aqui. E se caso agora a gente chame o calcular desconto, e aí, quando a gente rodar o projeto, a gente vai ver que retornamos 80. Esse foi um exemplo simples que eu trouxe aqui para a aula de hoje, justamente porque trata de algo que é fácil de entender, mas acredito que mostre bem o conceito de encapsulamento, onde a gente vai garantir ali uma melhor modularidade do nosso código, uma segurança que é o principal,
e uma melhor organização nossa aplicação. Acredito que a aula de hoje seja isso. Foi relativamente curta também, comparado com a classe de herança ali, onde eu levei um pouco mais tempo para explicar as coisas. Encapsulamento é um conceito meio abstrato e exige que você faça ali alguns exemplos diferentes e alguns testes por você mesmo. Por mais que eu esteja mostrando aqui, é sempre bom dar uma olhada também em outros exemplos, dar uma olhada nas referências na descrição do vídeo. Também vai ali em alguma inteligência artificial e pede para ela gerar alguns exemplos de encapsulamento baseados em outros contextos ali, outras situações que não sejam envolvendo preço e desconto. Ou você mesmo pode escrever alguma coisa que você acredita que seja ali, aplicando o conceito e passa para uma inteligência artificial revisar. Porque nesse ponto de revisar conceitos ali, ela ajuda muito e pode ser uma ótima ferramenta para aumentar ali a produtividade. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Novamente, não esqueça de acessar as referências, porque tudo que eu estou falando aqui é com base em alguma coisa, eu não estou tirando do nada. Seja uma documentação ali, seja alguém que tem mais experiência de fato. Então é importante que você leia as referências originais, além de assistir o próprio vídeo, para poder reforçar esse conhecimento. E é isso. Se inscreva no canal aí para não perder a próxima aula, que ela vai ser muito importante. A gente vai fechar o último conceito falando sobre polimorfismo e os nossas classes abstratas, aonde vai ser bem parecido ali o conceito com interfaces em questão de classes abstratas, mas tem uma diferençazinha ali bem interessante, onde eu pretendo explicar na próxima aula. E acredito que seja isso. Até mais.